Esse episódio não é um filler, mas ele é sem dúvida o mais desconectado da narrativa central que a gente vinha acompanhando até agora. Pra você achar esse episódio bom ou ruim vai depender do que você espera de uma série. Você acha que a série ela tem que ter um episódio atrás do outro e todos criando uma progressão da narrativa? Ou você acha ok ter um episódio um pouco mais desconectado? Eu acho que não tem uma resposta certa pra isso, eu acho que vai variar de pessoa pra pessoa. Mas esse sem dúvida é o episódio que mais lembra como é contada a história no livro. Eu falei no episódio passado que eu comecei a ler o livro, agora eu tô mais ou menos no mesmo local da série, eu digo mais ou menos porque o livro tem algumas coisas bem diferentes, mas ainda assim eu gosto muito como a série tá adaptando essa história, tomando várias liberdades, e em muitos momentos eu acho que a série se sai até melhor do que o livro. E eu digo que esse episódio lembra muito o livro, porque aqui na série até então a gente tinha muito o Atticus como o protagonista da série, ele continua sendo o protagonista da série, apesar da gente ter tido um episódio que a Letitia tinha mais o protagonismo, no geral a história sempre girava um pouco, pelo menos em torno dele. E esse episódio não. E isso se aproxima do livro, porque no livro a gente tem como se fossem vários contos que se ligam de alguma forma, e lá cada conto tem um protagonista. Então a gente tem um que a Letty é protagonista, outro é a Hippolyte, e outro, como nesse episódio, é a Ruby. Lá a gente não tem o Atticus em vários dos contos. Então até por isso eu acho que eu já tava mais esperando esse tipo de episódio. Mas pra quem só tá assistindo a série e vê essa narrativa tendo uma certa quebra, pode causar um incômodo. Então comentem aí embaixo já se vocês se incomodaram com essa certa quebra narrativa. E quando eu digo quebra narrativa, não quer dizer que foge por completo da narrativa central. Ainda assim a gente tem os personagens aqui e a gente tem um avanço da história, ainda que um avanço bem menor. E eu quero ver também como a série vai lidar com isso a partir de então. Porque eu sinto que o livro ele começa muito bem, como a série começa muito bem. E eu vi muita gente até reclamando aqui na série que a série ela perde um pouco de fôlego no terceiro e no quarto episódio, no quarto principalmente o episódio passado. E eu sinto que o livro é até mais nesse sentido, que começa muito bem e começa a perder o fôlego quando foge um pouco desse foco central, dessa história central. E aqui a gente tem um episódio que foge um pouco disso. Eu confesso que eu gosto sempre quando a narrativa avança, mas esse episódio ainda assim eu achei ele bom. Mas antes de falar dos dois personagens mais centrais aqui do episódio, a gente tem que falar da Christina e do William, que confirmou uma teoria que já tinha muito forte na internet, que eles são a mesma pessoa. E eu gosto como eles constroem isso na série e no episódio, porque durante toda a série, quando a gente vê o William em cena, a gente não vê a Christina em cena. E aqui nesse episódio, a gente vê essa transformação da Ruby usando essa poção, e sempre que o William e a Christina falam, eles deixam meio implícito que eles não são eles inteiramente, ou que eles nem sempre são aquela pessoa que a Ruby tá vendo naquele momento. Então a série ela já começa a sugerir antes essa possibilidade, e quando ela acontece você só liga os pontos. Isso é o que um bom roteiro sempre pede quando tem uma grande revelação assim. Eu confesso que eu gostei aqui, pra mim fez total sentido. O William, como eu tinha dito lá no começo, era um personagem super misterioso, e aqui a gente entende um pouco melhor sobre ele. E eu acho que esse episódio no geral é muito sobre as pessoas ou se descobrindo, ou se aceitando, ou tomando liberdade, conseguindo aquela liberdade que elas sempre buscaram. A gente vê um pouco isso até nesse personagem do William da Christina, né? Que a Christina a gente vê que é a verdadeira personagem ali. Que a Christina, desde pequena, ela queria fazer parte dos filhos de Adão, mas ela nunca foi aceita por ela ser mulher. E aí a gente vê que com o William ela se torna um personagem, aquele personagem que ela precisava ser para conseguir fazer parte daquilo que ela queria fazer. E o mesmo vai acontecer aqui com a Ruby, que pode tomar uma poção e se livrar do racismo, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela não se sente confortável com aquilo e ela finalmente consegue essa liberdade. Ela consegue se sentir bem com a pessoa que ela é, e ela consegue também, de alguma forma, se vingar de algumas das injustiças que ela sempre sofreu. E a gente vê também o incômodo dela quando ela tá com a poção, tendo que conviver com pessoas que desprezam aquilo que ela é. Então esse episódio, ele se permite ser bem mais explícito quando faz comentários sobre o racismo, mas eu acho que faz total sentido, porque a gente tá falando dos Estados Unidos da década de 50. Se o racismo é forte lá
Hoje, na década de 50, ele era ainda mais explícito. E se a gente vê essa libertação de forma mais central com a Ruby, vê um pouco também com a Christina, a gente vê também com o Montrose. Lá no primeiro episódio já tinha ficado sugerido que o Montrose era homossexual quando o Tick vai atrás do cara do bar, que conhecia o Montrose e tudo mais. E aqui nesse episódio a gente vê ele finalmente se libertando, ele permitindo ser aquela pessoa que ele quer ser. Eu gosto disso desse episódio porque esse episódio ele é menos sobre a trama, ele é menos sobre o avanço da narrativa e ele é mais sobre personagens, mais principalmente sobre esses dois personagens centrais, também sobre a Christina e um pouquinho sobre o Tick e a Letita. A relação deles avança bem pouco nesse episódio, mas ainda assim tem um certo avanço, a gente descobre um pouco mais sobre o passado da Letita e a gente sabe um pouco mais também sobre o passado do Tick, aquela mulher da Coreia que a gente já tinha visto nos sonhos dele e tal, quando ele estava alucinando ali. E também os dois se libertam para essa relação. Então, como eu disse, esse é um episódio muito sobre se libertar e não à toa o episódio vai usar esse termo o tempo inteiro. Quem você seria se você pudesse ser quem você quisesse? E aí a gente vê aqui que a Ruby, quem ela quer ser, é a Ruby mesmo, independente dela sofrer o racismo, independente dela ter várias portas fechadas na cara dela, ela é aquela pessoa e ela vai ser aquela pessoa até o final, e isso fica claro quando ela consegue se libertar, quando ela consegue sentir até o sabor dessa vingança dela no final, com aquele personagem que é muito curioso, que é o cara que é o pai de família, é o bonzinho, mas que a gente vê que na verdade ele não é nada disso, e por isso essa vingança dela se torna ainda mais gostosa para o público. É o que a TV e o cinema permitem, o escapismo, e essa cena nada mais é do que uma cena de escapismo. Vale também um elogio pro episódio no que diz respeito à maquiagem, porque a maquiagem tem algumas transformações aqui que são muito bem feitas, traz esse lado do gore que a série tinha perdido um pouco nos últimos episódios e aqui volta de uma forma mais forte. E fica também, por que não, a ousadia de uma série abandonar um pouco a narrativa principal e desenvolver mais seus personagens secundários. Isso eu acho que a série faz bem. Desde o começo, desde quando a narrativa era mais focada no Tick, a gente ainda via os personagens secundários sendo desenvolvidos e aqui a gente tem um episódio quase que só para eles. A gente tem muito pouco avanço no que diz respeito aos filhos de Adão. A gente não sabe o que aconteceu até agora com a Hippolyta, que a gente viu no episódio passado ela indo para Devon. Isso deve voltar provavelmente no episódio seguinte, até agora nada. A gente não sabe ainda do George, que eu especulo aqui a possibilidade dele voltar. Tem até aquele equipamento que a Hippolyta achou na casa da Letty, que aquilo pode mexer de certa forma com o tempo, com os astros e tal, e poderia ser a volta do George, porque no livro o George não morre, e eu fiquei curioso para ver como a série vai trabalhar isso também. Então, as perguntas que estavam no ar, quase todas continuam no ar. E é por isso que eu digo que esse episódio ele é muito mais sobre personagens do que sobre a história, sobre o avanço da narrativa. E é também um episódio que fala muito sobre liberdade e trabalha muito bem o tema. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostam dessa pegada de fugir um pouco da narrativa central e focar mais em personagens vivendo situações mais específicas, mas que talvez não tenham uma grande continuidade, mas ainda assim avancem esses personagens, avancem o arco desses personagens. Então comentem aí embaixo o que vocês acham disso, ou se vocês preferem mesmo aquela narrativa tradicional, que a história tá sempre em uma progressão maior episódio a episódio. Eu falei muito nos primeiros episódios de como a série era intensa, e talvez esse episódio seja o episódio menos intenso, mas eu não acho que isso é necessariamente algo negativo. Então comentem tudo isso aí embaixo. Se gostaram do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa também no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!